Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o canal do Bela Tchau. Eu sou a Angélica Aguiar. Hoje é 25 de outubro de 2020. Agora são 19 horas e 27 minutos. Eu falo aqui da região da Lombardia, na Itália. E se você está vendo pela primeira vez o canal, eu falo um pouquinho da minha experiência, né, de como é viver fora, né, do Brasil. E, pessoal, eu não queria mais, né, falar sobre isso, mas acontece que a situação está se agravando cada dia que passa. O coronavírus voltou com uma força impressionante. Impressionante. Você não está fora de controle. Aí, no caso, não é palavras minhas, mas dos especialistas. Então, tá todo mundo muito preocupado. Tipo assim, 10 dias atrás, quem segue o canal, 2 vídeos atrás, que se vocês pegarem aí na ordem, 2 vídeos atrás, a gente tava tendo um aumento, mas não desse jeito como teve, a curva fez uma coisa assim, foi lá em cima, né? Então, quer dizer que a coisa está muito grave, né? Principalmente na região da Lombardia, né? De novo, Lombardia, né? Milão está lotada de casos de Covid. Depois, Gênova, na Ligúria, Vale d'Aosta, que é uma região pequenininha, acho que é a menor região da Itália. É uma região de montanha, de Alpes, né, onde as pessoas vão muito para fazer férias de inverno, vão esquiar, né? E naquela região, em Nápoles, na Campânia, tá uma coisa impressionante, né? Então, Campânia, Nápoles é no sul, imagina, o sistema de saúde no sul é precário, né? Então, tem poucos lugares para reanimação, né? Na UTI, isso preocupa bastante. Aí as pessoas falam, mas o coronavírus não está matando, né? Tá certo que estão morrendo, começaram, sei lá, era 10 dias atrás morriam 10 pessoas. Lembrando que tem gente que ainda está se recuperando de março, pessoal. Tem gente que está internada desde março. Para você ver como esse vírus é uma coisa impressionante, né? Não se brinca com vírus. Vírus, a gente tem que ter respeito por um vírus que é desconhecido, é misterioso. Isso dizem os médicos, isso dizem os cientistas, né? Quem está se ocupando de estudar esse vírus, né? Então, a situação é muito grave. Se você está aqui na Itália, se cuida. Eu tenho muitos conhecidos nesse momento que eu não tinha lá em março. Tinha conhecimento de poucas pessoas, assim, né? Mesmo pacientes do meu marido, que tinham, não poucas, mas enfim, não foi tão forte aqui na nossa região, né? Mas agora tá impressionante, tem muita gente doente. Então, com febre. O que acontece o vírus? A mortalidade do vírus é baixa, né? Se você for matematicamente falando, por estatística, ela é baixa, mas nenhum sistema de saúde do mundo é capaz de administrar essa crise. Não tem capacidade para absorver, para assistir tantos doentes ao mesmo tempo. Então, os médicos sabem que agora, quanto mais rápido for o atendimento, mais chances o paciente vai ter de se recuperar, de não ter sequelas. Porque o vírus tem sequelas que não são indiferentes. Tem o meu filho no Brasil, que é um atleta, agora ele na pandemia fez muito exercício. Eu falei, nossa, você virou um manequim, porque podia fazer aí, tá muito bonito, meu filho. Tá todo trabalhado, tem tanquinhos e mais tanquinhos, né? Daqui eles falam barriga de tartaruga, né? Tá todo musculoso.
e cuidou da saúde, graças a Deus. Então, pode-se dizer um atleta, né? Porque fazia lutas marciais. E ele me confessou, eu falei, você sente alguma coisa, filho, ainda? Ele falou, de vez em quando eu sinto. E não deu nada, não. Ele fez vários exames para ver se tinha afetado o pulmão e não apresentou nada, mas ele ainda tem dificuldade, de vez em quando aparece aquela pequena sequela do que o vírus deixou. Isso numa pessoa sã, né? Imagine as pessoas que têm mais idade, aqui estão dizendo 65 anos para se fechar. Então, e o governo está desesperado, sabe? Está desesperado. Ele foi um pouco esquizofrênico, no sentido de que não soube gestir muito, administrar bem a situação, porque quando, né, eles notaram que o vírus estava, né, sumindo, não sumindo, mas estava calminho, estava, né, infectando menos, isso aconteceu aí nos meses de junho, julho, o governo deu bônus vacância. Isso quer dizer o quê? Ele pagou para as pessoas que queriam viajar, né, para se hospedar, para ajudar, um bônus que seria um vale que, no caso, a estrutura turística poderia descontar no imposto de renda no ano seguinte, né? Isso para incentivar o turismo, mas um turismo local, né? A princípio se falou de um turismo local e as pessoas viajaram literalmente, né? Eu não viajei, né? Então eu fico aqui registrado, eu não fui para lugar nenhum. Gostaria muito de ter viajado, principalmente para o Brasil, mas o Brasil, todo mundo sabe o que estava acontecendo no Brasil, né? Então não foi possível. E aí o governo fez isso, né? E as pessoas viajaram, mas não fizeram turismo local. Teve um aumento de turismo local. Mas os italianos foram para Malta, foram para Grécia, foram para Espanha, foram para Croácia. Todo mundo se divertiu e todo mundo trouxe de souvenir o vírus dentro da mala. Não é época. Não é época, a gente está numa pandemia. Mesmo se a onda, se o gráfico baixa, você tem que, né? Você tem que se precaver, porque é traiçoeiro esse vírus. Então, a máscara, lavar a mão, distanciamento social, não é hora de reunião, infelizmente, é muito duro. Eu sei o que é. Não poder ver ninguém, não poder abraçar ninguém, mas as pessoas estão fazendo, tem muita gente que não teve vírus, né? Teve um ano terrível de coronavírus e teve outros que levaram a vida, né? Como se nada fosse, sabe? Vírus é coisa da sua cabeça, é como um simples resfriado, e não é nada disso, né? Não é nada disso. Então a gente está aí vivendo uma crise, uma incerteza. Todo dia o governo, praticamente todo dia, não, mas 2, 3 3 vezes na semana, o governo vai na televisão e dá um novo decreto, né? Um novo decreto, sabe? Tem que fechar agora, os restaurantes vão fechar às 8 da noite, sabe o que é isso? Às 6 da tarde, me parece. 6 da tarde, me parece, vai ter que fechar. Olha só, um restaurante fechar 6, 8 horas da noite, né? Acho que é 6 horas da tarde, imagina. Então não tem, você pode ir lá pegar comida e levar para casa, né? Delivery, mas fora isso é muito importante, né? Porque o pessoal já estava sem fôlego, né? Eu tô falando aqui da Itália, mas a gente está vendo isso em outros lugares. A França, gente, a França tá pior do que a Itália. Tem 1 milhão de contagiados, já bateu o recorde de 1 milhão. Isso é o que eles puderam comprovar, fora o resto das pessoas que estão se curando em casa, né? Então imagina, Paris, a cidade do mundo mais visitada, né? Imagina o prejuízo que eles estão tendo. Mais vidas são preciosas, né? Aí você fica, né? O que é mais importante? É mais importante a saúde ou a economia? Mas se não morre do vírus, morre de fome, como é que deve fazer? Se você sabe
qual é a coisa mais importante. Parece lógico, todo mundo vai dizer a saúde, mas eu não sei. Eu criei 3 filhos, imagina, eu fiquei divorciada sozinha por 10 anos. Então eu posso dizer, se a minha família estivesse precisando, será que eu ficaria em casa? Acho que não. Me envergonho de dizer isso, mas eu estou sendo extremamente sincera. Acho que não, eu ia fazer alguma coisa com todo o cuidado possível, mas você sabe que um pai de família, uma mãe de família, ela vai se sacrificar, sim. E o governo humano sabe que é assim. Só que o governo não tem que deixar as pessoas confusas, dizendo, banalizando não é nada. Você pode trabalhar, mas você tem que tomar todas as precauções, né? Todas as precauções. Então, tem lugares como a Piemonte, que tinha um caso, o governador estava falando, né, da região. Piemonte é quase na fronteira com, aqui a gente está falando do norte da Itália, eu estou aqui praticamente quase que no meio, na Lombardia. Piemonte está mais para cá, e a gente já está com a fronteira com a França, né, Piemonte. Então, ali tinha um caso de coronavírus em junho. Agora ele representa 16% dos casos. Acho que está numa média de 128 mil pessoas já contaminadas. Isso nas estatísticas, né? Porque quem não tem sintoma, como é que vai saber, né? Tanta gente, às vezes até com medo, as pessoas vão, você vai no restaurante, né? Eu fui no restaurante no verão, e aí você tinha que deixar um número de telefone. Tem gente que deixa o telefone errado, para não ter que contactar as pessoas, para não entrar em contato. Mas que espírito é esse? Porque assim, se você vai comer e depois você fica sabendo que você estava com vírus, você tem que ter obrigação legal, civil, de ligar para o restaurante e falar, olha, eu jantei no seu restaurante tal data, avisa todo mundo que eu estava já com coronavírus. Isso é responsabilidade civil. Individual, né? Mas as pessoas estavam dando o telefone errado. Isso é humanidade. Isso é humanidade. Então a gente não sabe o que vai ser. Não sabe. Então no canal eu queria falar de outras coisas, mas é impossível. Eu tenho um recado pro pessoal no Brasil, pessoal. Eu sei que agora o pessoal tá pensando no Natal, tá pensando, já se organizando para viajar. Gente, não vai. Eu peço, eu suplico, não vai. Fique em casa, fica com os teus, observa, se organiza para fazer o Natal o mais, o mais simples possível, mas fique em casa. Simples, mas com saúde, que já vale tanto, gente, com paz de espírito, sem culpa, saber que você foi contagiado, né, contaminado e contamina outras pessoas. Isso também tem um valor, né? Então, por favor, gente, eu peço encarecidamente para vocês, fiquem em casa. Então, eles estão com o conceito de lockdown. Então, não querem fechar tudo, porque sabe que as pessoas não têm, quem trabalha no comércio precisa, né? Então, mas eles estão falando, faça o seu lockdown, só saia se for necessário, para não ter que fechar. Como eles fizeram, como a gente ficou quase 70 dias fechados, literalmente fechado. Então, de noite, eles falam cobre fogo, né? Cobre fogo, você não pode sair depois de uma determinada hora. De 23 às 5 horas da manhã, você não pode sair. Só se você trabalha de noite, você tem que dar um atestado, né? E a polícia vai conferir se você mesmo tem que, né? Você tá precisando sair para quê? Balada, não tem balada. Mesmo porque o comportamento que a gente viu durante o verão é que o pessoal é irresponsável.
Os jovens, eu sinto muito dizer, mas a maioria é muito irresponsável, pelo menos aqui na Itália. Então eu mesma vi beijos e abraços como se nada fosse, tanta gente com a máscara aqui, sabe? Virou fular. Não funciona, gente, enfia na cabeça, nós estamos numa pandemia, caramba. Não é uma questão, eu não quero mais saber, vou viver minha vida, não tem como. Então, se todo mundo fizer a sua parte, esse maldito desse vírus vai fazer menos danos, vai adoecer menos gente, vai sobrecarregar menos o sistema de saúde. Por favor, faça a sua parte, né? Isso é no Brasil, no mundo inteiro, né? Vamos ver aí essa semana, né? Semana que vem ainda tem, hoje é 25, então a gente tem até uma semana, né? Me parece que as eleições do Trump é dia 5, né? As eleições nos Estados Unidos, vamos ver o que vai dar, né? Eu digo porque os Estados Unidos é um pouco o farol do mundo, né? Eu vejo aqui na Itália sempre com os olhos lá, né? Então as coisas que eles não fizeram, que os Estados Unidos não fez, as atrapalhadas do Bolsonaro, do Trump, né? Então, são memoráveis enquanto esse vírus aqui, né? Então, por favor, né? A gente não tem os médicos do presidente do Trump que foi lá, fizeram um coquetel de coisas lá, que sabe Deus o que deram para ele, mas deu certo que ele tá já lá na campanha com toda a força, né? Pois é. Então eu li uma coisa bem interessante sobre o meu autor favorito aqui, o Beppe Severnini, que conhece o Brasil, escreve muita coisa. Ele escreveu A Cabeça dos Italianos, tem tradução em português. Se você está no Brasil, vai procurar os livros do Beppe. Eu gosto muito, ele escreve para o Corriere della Sera. Então ele fala muito de usos e costumes italianos. Se você quiser conhecer mais a respeito da personalidade, como é que funciona a sociedade dos italianos, então vai procurar os livros do Pepe, que ele é muito bom. E ele fez um manifesto referente ao coronavírus, que eu vou escrever para ele na coluna dele, que ele tem que refazer, porque ele estava aqui elogiando o comportamento italiano e tal, achando que a guerra a gente tinha vencido a guerra, que a gente ia conviver pacificamente com o vírus, e não é isso que está acontecendo. O vírus veio com tudo e está sendo bem difícil. Mas eu peguei um trechinho desse livro agora que ele fez, um manifesto, né? Neo-italianos, novos italianos, né? Depois do coronavírus. Então ele escreveu assim, que eu gostei bastante, eu acho que isso a gente tem que pensar. As duras provas demonstram o valor das pessoas, da sociedade, das nações. Se pode fingir por um dia, uma semana, um mês, mas depois se torna impossível. Isso vale para os representantes e representados, para os governos e os governados, os administradores e os administrados, vale para personagem público, vale para todos nós, italianos ou não, com o desafio mais importante do século, que é o coronavírus, Covid-19. Vamos pensar nisso, é um desafio. Vamos mostrar que a gente é capaz de administrar essa crise, gente. Beijo grande, até o próximo vídeo. Pessoal, se cuida.